Deixar ir sem culpa. Lições estoicas para encerrar relacionamentos tóxicos. Você já sentiu como se o mundo tivesse apertado um botão de avanço rápido e simplesmente não tivesse te consultado? Como se tudo e todos estivessem andando em velocidade máxima, atropelando o tempo, os gestos, as pausas, e você fosse o único tentando manter um ritmo humano enquanto tudo à sua volta exige que você se transforme numa máquina? Essa sensação não é apenas comum, ela é silenciosamente destrutiva. Não grita, não sangra, mas consome. Por dentro, aos poucos, no ritmo das notificações que não cessam, das demandas que se acumulam e dos pensamentos que não descansam. Você se vê acordado antes do sol, já pensando no que ficou pendente. Dorme tarde, com o cérebro ainda processando tudo que foi adiado. E começa a se perguntar, até quando isso se sustenta? O problema não é fazer muito. O problema é não conseguir mais discernir o que, de fato, merece ser feito. Quando tudo parece urgente, nada tem peso real. Você vai reagindo, vai apagando incêndios, vai se tornando eficiente, mas cada vez menos inteiro. E chega uma hora em que você já não sabe mais se está vivendo ou apenas cumprindo tarefas. Sua alma fica no automático, seu corpo em alerta, sua mente fragmentada. E o mundo aplaude, porque você entrega, porque você responde rápido, porque você aguenta. Mas ninguém percebe o preço, ninguém vê a rachadura que cresce dentro, no ponto exato onde seu ritmo natural foi esmagado pelo ritmo imposto. Os antigos estoicos não viveram com Wi-Fi, deadlines ou redes sociais, mas conheceram o caos, conheceram a sensação de viver em guerra, externa e interna, e descobriram algo que o mundo moderno parece ter esquecido. A mente não precisa acompanhar o barulho do mundo. Ela pode permanecer firme, silenciosa, alinhada. Enquanto tudo gira em alta velocidade, você pode decidir não girar junto. Pode escolher manter o eixo. Pode habitar um tipo de força que não reage por instinto, mas por decisão. Marco Aurélio era imperador de Roma, comandante de exércitos, gestor de crises e ainda assim escrevia para si mesmo como quem suplicava por clareza em meio ao turbilhão. Ele não buscava soluções mágicas, buscava ancoragem, a capacidade de manter-se centrado mesmo quando o mundo exigia velocidade e decisões urgentes. Ele sabia que o verdadeiro colapso não acontece quando o mundo acelera, acontece quando você se perde tentando acompanhá-lo. Quando você troca o seu compasso interno por um ritmo que não é seu, apenas porque todos parecem andar mais rápido. E o preço disso é alto. Você começa a existir fora de si. A filosofia estoica propõe algo radical para o mundo atual: desacelerar por dentro, mesmo quando tudo grita lá fora. Não se trata de andar devagar, trata-se de andar inteiro, de não se mover apenas porque todos estão se movendo, de não responder apenas porque te provocaram, de não aceitar demandas que ignoram seus limites, seu propósito, sua verdade. A palavra que define isso é ataraxia, uma serenidade que não depende do ambiente, mas da estrutura interna. Uma mente que observa antes de agir. Um espírito que não se confunde com a velocidade dos acontecimentos. Você não precisa se esconder do mundo para recuperar seu ritmo. Precisa apenas deixar de seguir ritmos que não te pertencem. Precisa resgatar a presença. O pulso, a consciência de onde você está e por que está fazendo o que faz. Isso não é filosofia abstrata. É prática, é sobrevivência, é liberdade. A liberdade de não ser arrastado, de não ser diluído, de ser inteiro num mundo que fragmenta tudo. E essa escolha é diária. Começa no instante em que você sente a aceleração e, ao invés de se apressar, respira. Antes de responder, observa. Antes de aceitar, reflete. Isso não te torna lento, te torna presente. E presença é o que mais falta nos dias de hoje. É o que diferencia quem vive por dentro de quem apenas cumpre tarefas por fora. Você pode até continuar em movimento, mas que seja o seu. Que seja o passo do seu propósito e não da expectativa alheia. Que seja o ritmo da sua alma e não do algoritmo.
O mundo não vai desacelerar por você, mas você pode parar de se violentar tentando acompanhá-lo. Pode transformar a sua mente no único lugar onde ainda existe tempo. Tempo de verdade. Tempo para ser. Tempo para respirar. Tempo para não quebrar. A ansiedade de não conseguir ser tudo ao mesmo tempo. Existe um cansaço que não tem nome exato, um desgaste que não se traduz em febre nem em dor física, mas que parece corroer por dentro. A ansiedade de não conseguir ser tudo ao mesmo tempo, de tentar dar conta de todas as versões de si que o mundo exige. Ser um profissional eficiente, ser emocionalmente disponível para quem você ama, ser saudável, presente, produtivo, estável, resiliente e ainda parecer leve, o tempo inteiro, sem falhas, sem pausas, sem margem para fraqueza. Você não diz isso em voz alta, mas sente, e isso basta para que o peso se acumule. Não é vaidade, é cobrança silenciosa. Você sente que se parar, decepciona, que se falhar em uma das áreas, todo o resto entra em colapso. É como se estivesse em uma corda bamba emocional, tentando manter o equilíbrio entre expectativas internas e externas. E no fundo, uma parte sua já sabe que está desequilibrando, que não tem como ser tudo. Mas mesmo assim você continua tentando. Porque dizer não dou conta parece ser uma confissão vergonhosa, como se fosse sinal de fraqueza. Mas não é. É só o reconhecimento do óbvio. Ninguém nasceu para funcionar como várias pessoas ao mesmo tempo. Os estoicos tinham uma visão crua e libertadora sobre isso. Eles não tentavam ser tudo, não acreditavam na ideia de um ser humano multifacetado e irrepreensível em todas as frentes. Eles aceitavam os papéis da vida como se fossem máscaras temporárias e personae, que assumimos conforme o momento exige. Em uma hora, você é filho. Em outra, você é mestre. Em outra, você é aprendiz. Em outra, talvez você precise ser apenas alguém que escuta. Mas não precisa nem deve carregar todos esses papéis ao mesmo tempo. Isso não é maturidade. Isso é autoagressão. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você entende o que está sob seu controle e o que não está. O mesmo vale para os papéis que assumimos. Se você tenta carregar todos simultaneamente, corre o risco de não estar presente em nenhum, de ser uma sombra que se arrasta entre tarefas e relações sem realmente habitar momento algum. E pior, corre o risco de se perder no meio de tantas versões de si mesmo, sem saber qual delas é de verdade. A ansiedade de não conseguir ser tudo nasce da ilusão de que é possível ser completo para todos, em todos os momentos. Mas essa ilusão te destrói por dentro. Ela sufoca sua identidade real e substitui por um cardápio interminável de expectativas. E quanto mais você tenta atender todas, menos você se escuta, menos você se encontra, até que sobra apenas o eco de uma performance que ninguém pediu, mas que você acreditou que precisava entregar. Ser estoico não é se tornar frio ou indiferente, é aprender a habitar um papel por vez, com verdade. É dizer sim com integridade e não com coragem. É entender que você pode ser forte sem ser onipresente. Que você pode amar sem precisar se sacrificar sempre. Que pode cuidar dos outros sem deixar de cuidar de si. Isso não é egoísmo, é clareza. E clareza é o que falta quando se vive tentando responder a todas as demandas com a mesma intensidade. Você não foi feito para isso. Ninguém foi. Até as árvores sabem o tempo de florir e o tempo de recolher. Só o ser humano se exige primavera constante. E isso esgota. Esgota porque é contra a natureza. Esgota porque, no fundo, é uma forma de fuga. Fugir da limitação real que todos nós carregamos e que os estoicos não negavam, mas usavam como guia. Talvez você precise menos de eficiência e mais de presença. Menos de reconhecimento e mais de conexão. Menos de controle e mais de silêncio. Talvez você precise parar de tentar ser tudo e apenas ser com profundidade, no momento que está vivendo agora. E se isso soa simples demais, é porque o mundo complicou demais. Mas lá no fundo você sabe, há algo profundamente certo nessa ideia de parar de carregar 1000 versões suas,
de respirar e dizer: hoje só serei o que a vida realmente me pede. Nada mais, nada que drene, nada que masque, nada que me retire de mim. A verdadeira força não está em abraçar todos os papéis, está em saber qual deles deve ser deixado no chão, sem culpa, sem medo, sem vaidade. A falácia do equilíbrio. E o estoico quebra isso. Você já se pegou tentando equilibrar tudo? Vida profissional, vida pessoal, saúde física, saúde mental, relações, contas, metas, crises. O mundo moderno nos vendeu a ideia de que o ideal é encontrar esse tal de equilíbrio. Mas ninguém diz como. Apenas jogam sobre os seus ombros a culpa por ainda não ter descoberto como conciliar tudo de forma harmônica. A verdade é que essa busca por equilíbrio não liberta, aprisiona, porque ela parte de uma premissa falsa, que todas as áreas da vida devem receber o mesmo nível de atenção, de energia, de entrega. Isso é uma armadilha sutil, e os estoicos já sabiam disso há milênios. Sêneca escrevia sobre o tempo com a mesma seriedade com que um soldado fala sobre a morte. Para ele, a maior perda não era a financeira, nem a física, era o tempo desperdiçado com o que não te pertence. Quando você tenta equilibrar todas as áreas ao mesmo tempo, está, na prática, tentando viver várias vidas dentro de uma só. Você negocia seu foco em troca de uma sensação artificial de controle. Você não escolhe com clareza onde colocar sua alma. Então, acaba distribuindo migalhas de si mesmo em todos os lugares. Os estoicos não buscavam equilíbrio, buscavam alinhamento, uma única direção, um único centro. Marco Aurélio não perguntava se estava dando atenção suficiente a todas as áreas da sua vida. Ele se perguntava se estava sendo íntegro em cada ação que executava, uma por vez. A vida, para ele, não era um malabarismo entre esferas conflitantes. Era um caminho contínuo, onde cada passo precisa estar em harmonia com a razão, com a natureza e com a verdade interior. A falácia do equilíbrio cria ansiedade porque transforma sua existência em uma equação impossível de resolver. Faz você se sentir sempre em débito com alguma parte da sua vida. Quando está focado no trabalho, se sente ausente da família. Quando está com a família, sente culpa por não estar sendo mais produtivo. Quando tenta descansar, carrega a sensação de estar negligenciando algo. É uma prisão invisível, onde nenhuma escolha parece suficiente. Mas e se a liberdade não estiver no equilíbrio? E se ela estiver na clareza? Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre o que é essencial e o que é ruído. Clareza sobre o que você está disposto a deixar de lado, não por descuido, mas por sabedoria. O estoico escolhe. Ele não tenta agradar a todos. Ele não vive pela aprovação. Ele vive pela coerência entre pensamento, intenção e ação. Essa clareza não é insensibilidade, é responsabilidade, é maturidade emocional. É saber que a vida é feita de fases e que em algumas delas você precisará priorizar e que toda prioridade exige renúncia. Quando você tenta manter tudo equilibrado, o que você está dizendo, na prática, é que tem medo de renunciar. E o medo de renunciar te transforma num escravo de tudo que aparece. O método estoico não te ensina a ser bom em tudo. Ele te ensina a ser fiel a si mesmo. A viver de acordo com a sua natureza, não com a expectativa de múltiplas funções acumuladas. A escolher onde colocar sua energia. A dizer não com firmeza. A aceitar que haverá áreas da sua vida que sim, vão ficar em segundo plano por um tempo. E que isso não é fracasso, é foco. Enquanto o mundo te empurra para o esgotamento com o discurso do equilíbrio, a filosofia estoica te puxa de volta para o centro com a disciplina da escolha. Você não precisa equilibrar, precisa alinhar, precisa parar de se dividir para se sentir suficiente. Precisa aceitar que ser inteiro em um só lugar vale mais do que estar presente em todos sem presença real. E isso exige coragem. A coragem de ser mal interpretado, a coragem de não atender todas as expectativas, a coragem de viver com simplicidade, mesmo quando o mundo aplaude o excesso. Porque equilíbrio, como foi vendido,
é apenas uma ilusão sofisticada. Mas alinhamento. Alinhamento é poder silencioso. E é isso que te mantém de pé quando tudo ao redor tenta te puxar em direções opostas. Type in box OAS para escrever o próximo tópico ou digite as mudanças que você deseja. Jasmo Marasmora. Você disse Marasmo Marasmora. O ChatGPT disse a técnica do silêncio decisivo. Quando tudo exige uma resposta imediata, o silêncio se torna um ato de rebelião. Em um mundo que valoriza quem responde rápido, quem decide depressa, quem se posiciona primeiro, escolher calar por um instante é quase um crime. Mas é nesse exato intervalo, entre o estímulo e a resposta, que mora a liberdade estoica. Não se trata de evitar a vida, mas de dominá-la por dentro antes de agir por fora. O silêncio decisivo não é um vazio. É um espaço sagrado de observação. É quando você retoma o comando da própria mente antes que ela seja sequestrada pela emoção do momento. Epicteto dizia que aquilo que nos fere não são os fatos em si, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E julgamentos são quase sempre instantâneos, impensados, condicionados. São respostas automáticas herdadas de traumas, hábitos e vícios mentais. A prática estoica consiste em colocar um freio entre o que acontece e o que você faz com isso. Esse freio é o silêncio. Um espaço minúsculo onde você não age, onde você observa, onde você escolhe não ser levado. No início, parece artificial, porque tudo em você vai gritar por ação. Alguém te provoca, você quer responder. Um problema surge, você quer resolver. Um medo aparece, você quer fugir. Mas o silêncio estoico ensina que há mais poder em observar a tempestade do que em tentar combatê-la sem enxergar. E essa observação não é apatia, é estratégia. É o reconhecimento de que agir sem lucidez é o primeiro passo para o arrependimento. Esse silêncio é um treino. E como todo treino exige repetição. Começa com pequenas pausas. Alguém fala algo duro e, ao invés de retrucar, você respira. Algo dá errado e, ao invés de culpar alguém ou a si mesmo, você analisa. Uma angústia te invade e, ao invés de tentar abafar com distrações, você sente. Você permanece. Você olha para dentro antes de olhar para fora. E, de repente, começa a perceber o que nunca percebeu, que você tem mais controle do que imaginava. Não sobre o mundo, mas sobre sua reação a ele. Os estoicos praticavam esse silêncio não apenas em momentos extremos, mas no cotidiano. Marco Aurélio escrevia para si mesmo ao amanhecer, como quem prepara o espírito para não ser arrastado. Era o silêncio da antecipação, o ensaio da firmeza, e à noite escrevia novamente, revisava suas ações, questionava seus impulsos. Era o silêncio da correção, o gesto humilde de quem sabe que até os mais preparados tropeçam, mas escolhem aprender com o tropeço e não se justificar por ele. No fundo, o silêncio decisivo é uma escolha por profundidade. Você troca a pressa por percepção, a reação por intenção, a agitação por discernimento. E isso transforma não só o que você faz, mas quem você é. Porque toda vez que você age sem pensar, você entrega o comando da sua vida para o instinto. E o instinto é volátil, confuso, impulsivo. Já a consciência é firme, limpa, centrada. É ela que permite que, mesmo sob pressão, você permaneça dono de si. Essa técnica não tem glamour, não gera aplauso, não aparece em redes sociais, mas muda tudo. Porque aos poucos, você para de ser reativo. Você deixa de ser alguém que apenas responde ao mundo e passa a ser alguém que decide com clareza. E essa clareza cria força, uma força silenciosa que não precisa provar nada, que não se defende o tempo inteiro, que não corre para justificar cada escolha. É uma força que não explode, mas que sustenta, que não brilha, mas que permanece, que não reage, mas que compreende. E compreensão profunda só nasce do silêncio, não de qualquer silêncio, mas daquele que você escolhe quando tudo grita por ruído. É ali que o estoico se diferencia.
Ele não é movido pela urgência, é guiado pela razão, que a razão só fala com clareza quando o barulho cessa. Você pode escolher esse silêncio agora, pode respirar antes de agir, pode pensar antes de falar, pode sentir antes de se culpar, pode não responder, pode apenas observar. E nessa observação, você vai reencontrar a única coisa que realmente pode te proteger do caos: o domínio de si mesmo. Como escolher o que vai te quebrar e o que não vai. Não há como fugir. Viver exige esforço. Todo dia, em alguma medida, algo dentro de você será esticado, pressionado, exigido. Mas o que poucos percebem é que não é o esforço em si que destrói, é o esforço mal direcionado. É se doar ao que não constrói, é lutar por aquilo que não te molda. O sofrimento inevitável da vida não pode ser evitado, mas pode, e deve, ser escolhido com sabedoria. Porque há dores que lapidam e outras que apenas consomem. O estoico sabe a diferença. Ele não foge do sacrifício, ele o escolhe com precisão. Marco Aurélio enfrentava guerras externas e internas e ainda assim escrevia com serenidade. Não porque a vida dele era fácil, mas porque ele sabia onde valia a pena se entregar. Sabia o tipo de peso que fortalecia e o tipo que destruía. Você também carrega pesos. Alguns você pode deixar cair, outros você precisa sustentar. A sabedoria está em saber quais são quais, porque nem todo fardo é sinal de responsabilidade. Muitos são apenas restos de expectativas alheias que você aceitou carregar sem perceber. Há pessoas lutando todos os dias para manter relações que já morreram, empregos que os adoecem, padrões que os anulam. E quando o corpo começa a mostrar sinais de esgotamento, a mente responde com culpa. Você começa a achar que é fraco, que não tem resistência. Mas talvez o problema não esteja na sua força, e sim no alvo para onde ela está sendo canalizada. O estoico entende que a energia é um recurso limitado, e por isso precisa ser aplicada com discernimento. Você não pode se doar a tudo, não pode resolver tudo, não pode salvar todo mundo, mas pode escolher com lucidez onde vai quebrar e onde vai resistir. Epicteto dizia que devemos suportar com nobreza aquilo que não podemos controlar. Mas há muito sofrimento que você continua aceitando, mesmo podendo recusar. Há lugares em que você permanece por medo. Há vínculos que você sustenta por apego. Há tarefas que você cumpre apenas por obrigação emocional. E tudo isso vai drenando sua alma em silêncio. Não porque você é incapaz, mas porque está entregando sua força onde não há retorno em crescimento. É preciso coragem para dizer: essa batalha não é minha, essa dor não me transforma, essa cobrança não é justa, essa meta não é minha verdade. Porque ao fazer isso, você vai desapontar pessoas, vai parecer fraco aos olhos de quem vive no automático, vai ser chamado de egoísta, por quem sempre se aproveitou da sua energia gratuita. Mas é nesse ponto que nasce o verdadeiro autocuidado estoico. Não o autocuidado romântico, feito de pausas e banhos longos, mas o autocuidado racional, que sabe dizer não mesmo quando a culpa bate. A filosofia estoica não nega o peso da vida, mas ela te treina para carregar apenas o que faz sentido, e mais ainda, para fazer sentido do que você não pode soltar, porque algumas dores você não escolheu. Algumas perdas chegaram sem aviso. Algumas pressões vêm do simples fato de estar vivo. E nesse caso, o estoico não foge. Ele encara, ele transforma, ele cresce. Ele usa a dor como uma bigorna, onde o caráter é forjado. Por isso, a pergunta que você deve fazer todos os dias não é: o que está difícil? Mas o que está difícil e vale a pena? O que te desafia e te transforma? E o que apenas te esgota sem retorno? Onde você precisa permanecer firme e onde você precisa, com maturidade, soltar. Você não vai conseguir evitar o desgaste, mas pode escolher onde ele te constrói. Pode aceitar a dor que te torna mais claro, mais forte, mais centrado e recusar aquela que apenas te empurra para longe de si mesmo. Não é fraqueza sair de onde te dilacera sem propósito. É lucidez, é sabedoria, é disciplina emocional.
é vida vivida com intenção, e não por inércia. E esse é um dos pilares mais poderosos do estoicismo. Você não precisa controlar tudo, mas precisa ser o guardião do seu próprio limite. Do contrário, será quebrado por aquilo que nunca mereceu nem o seu primeiro passo. O colapso invisível dos fortes demais. Há uma armadilha silenciosa reservada para os que sempre aguentam, para os que seguem firmes, mesmo em pedaços, para os que nunca dizem não consigo, mesmo quando tudo dentro já grita por alívio. Essa armadilha se chama reconhecimento. O mundo admira quem suporta, quem dá conta, quem não desmorona, mesmo diante do impossível. Mas o que ninguém vê, ou prefere não ver, é que por trás dessa força aparente, muitas vezes existe um colapso em curso, invisível, silencioso, mas letal. E quanto mais forte você parece, menos as pessoas percebem quando você começa a quebrar. O estoico não nega o esforço, mas ele também não idolatra a resistência cega. A verdadeira força para ele não está em nunca cair, está em saber quando é hora de parar, respirar e reavaliar. Há um tipo de desintegração que acontece longe dos olhos dos outros. Você acorda funcional, cumpre tudo, entrega tudo, mas sente como se algo estivesse se dissolvendo por dentro. Não há grito, nem falha evidente, mas há um cansaço que nenhuma noite de sono resolve, um peso que não sai do peito, mesmo com todas as tarefas cumpridas. E mesmo assim você continua, porque a imagem que construiu de si, a imagem de quem dá conta, se tornou uma prisão. É aqui que o colapso se torna mais perigoso, porque ele se esconde atrás da competência. Quanto mais eficiente você é, mais difícil é justificar uma pausa. As pessoas esperam que você resolva tudo, e você espera de si o mesmo. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você entrega, mais te exigem. Quanto mais você suporta, menos espaço você tem para demonstrar fragilidade. Até que em silêncio você se apaga, não de uma vez, mas aos poucos como uma vela acesa em lugar sem oxigênio. A filosofia estoica oferece um antídoto profundo para esse tipo de esgotamento: o cuidado interno. Não um cuidado indulgente, mas um zelo racional pela própria estrutura emocional. Marco Aurélio falava da importância de se retirar, não do mundo, mas do excesso, de se recolher diariamente para revisar, reorganizar, se lembrar do essencial. O estoico que se respeita não se vangloria de suportar tudo. Ele se pergunta o tempo todo: o que disso me fortalece e o que disso apenas me consome? Porque a força real não se mede pela ausência de dor. Se mede pela capacidade de reconhecer quando a dor deixou de ser útil e passou a ser um aviso. Os sinais estão sempre lá. Um aperto persistente no peito, uma mente que já não encontra repouso, um corpo que obedece, mas resiste. Uma alma que, mesmo em silêncio, envia sinais de que algo precisa mudar. E se você não escuta, o colapso virá. Não como uma tragédia súbita, mas como um esvaziamento contínuo da sua essência. É preciso maturidade para entender que a fortaleza não está em se fechar para o mundo, mas em se abrir para si, em admitir que até os mais preparados também sangram, também cansam, também precisam ser cuidados. E se esse cuidado não vier de fora, porque raramente vem, então ele precisa vir de dentro, através de pausas conscientes, de revisões sinceras, de limites firmemente estabelecidos, mesmo que isso decepcione expectativas. O mundo não vai parar de te pedir mais. Por isso, cabe a você estabelecer até onde vai. O estoico não é aquele que tudo suporta. É aquele que sabe o que deve suportar e o que deve deixar para trás. E essa sabedoria só nasce quando você se olha com verdade. Quando tem coragem de admitir que até mesmo a força precisa de descanso, que até mesmo o guerreiro mais disciplinado precisa recolher a espada e curar as feridas. E quando você entende isso, o colapso deixa de ser ameaça, porque você aprende a evitá-lo, não com fuga, mas com presença, com autoconsciência, com respeito à própria capacidade. Você não foi feito para se sacrificar até o fim em nome de uma imagem, foi feito para viver com profundidade, para entregar o que tem de melhor,
e não o que resta depois de ser drenado. Há um ponto em que a força vira teimosia, e a teimosia, autoviolência. O estoico sabe parar antes disso. E parar aqui não é desistir, é escolher viver com clareza, escolher preservar o que importa, escolher não ser consumido pela própria performance. Ritual estoico de retorno ao eixo. Existem dias em que você cumpre tudo o que precisava, mas ainda assim se sente perdido, como se algo essencial tivesse ficado para trás, mesmo com todas as tarefas riscadas da lista. Esse é o tipo de vazio que não se preenche com produtividade nem com descanso. É o vazio da desconexão interna. Você pode estar em todos os lugares, no trabalho, nas relações, nas metas, e ainda assim não estar em lugar nenhum, porque no fundo você se distanciou do próprio eixo, do centro silencioso onde mora sua clareza. E o problema é que, quanto mais isso acontece, mais você tenta compensar com ação. Mais você tenta resolver o caos externo sem perceber que o caos verdadeiro começou por dentro. Os estoicos sabiam que, para viver com firmeza, era preciso voltar a esse eixo todos os dias, mesmo quando o mundo não dá trégua, especialmente quando o mundo não dá trégua. Marco Aurélio, em meio a batalhas, pestes e traições, ainda escrevia para si mesmo. Não escrevia para ensinar, escrevia para lembrar. Lembrar de quem ele era, do que importava, de onde deveria manter os pés firmes. Era um ritual, um retorno ao centro, um reencontro com o próprio espírito em meio à turbulência do mundo. E talvez seja isso que esteja faltando em você. Um espaço interno de reconexão. Não uma fuga, não uma tentativa de esquecer os problemas, mas um ritual silencioso para recuperar direção. Isso pode acontecer em minutos. Não depende de velas, de retiros, nem de técnicas milagrosas. Depende de presença, de um ato voluntário de pausa, de parar e se perguntar com sinceridade brutal: o que exatamente me afastou de mim hoje? Os estoicos faziam isso por meio da autoanálise. Sêneca propunha 3 perguntas antes de dormir. Onde fui irracional? Onde fui impulsivo? Onde deixei de agir conforme meus princípios? Não como forma de culpa, mas como treino de clareza. Para que, ao acordar, a mente não estivesse carregando resíduos não digeridos. Para que o dia seguinte começasse mais limpo, mais lúcido. Isso não é misticismo, é engenharia interior. Você pode transformar esse ritual em algo seu. Pode, ao fim do dia, encontrar 3 minutos para si, fechar os olhos, revisar o que te tirou do eixo, não para remoer, mas para entender, para reintegrar partes perdidas, para reconhecer onde você se traiu, onde se acelerou sem necessidade, onde ignorou o que sabia ser o certo. Essa prática, repetida, começa a fortalecer uma parte de você que não reage mais ao caos com desespero, mas com decisão. E o mais poderoso é que esse retorno ao eixo não precisa acontecer só à noite. Pode ser feito antes de uma reunião difícil, no banheiro do trabalho, durante um café em silêncio, em qualquer momento em que você perceba que está prestes a ser puxado para longe de si. Porque não importa o que o mundo te peça, sua resposta sempre será melhor quando vier do seu centro, e não do seu impulso. Esse ritual é também um ato de respeito. Respeito por tudo o que você está tentando sustentar. Respeito pelas batalhas invisíveis que você enfrenta. Respeito pela energia limitada que você tem. É a forma mais honesta de autocuidado, voltar para si antes de voltar para o mundo. E com o tempo, isso muda tudo. Porque mesmo que os dias continuem exigentes, você passa a ter um ponto de referência interno, um lugar para onde sempre pode retornar, onde você se lembra do que realmente importa, onde a pressa não manda, onde a opinião dos outros não grita, onde sua alma respira. E talvez só isso já seja suficiente para impedir que você se quebre por dentro. Você não precisa de um mundo mais calmo para viver em paz. Precisa de um centro firme, de um ritual que te devolva a si mesmo quando tudo tentar te arrancar de lá. A arte de não ser engolido pelo próprio mundo. Há momentos em que você não percebe que está se afundando, porque o afogamento não começa de uma vez. Ele começa em pequenas concessões.
Um limite ultrapassado aqui, uma urgência aceita ali, uma prioridade ignorada em nome do outro. E quando você se dá conta, já está girando dentro de um redemoinho que você mesmo ajudou a construir. Essa é a tragédia silenciosa de quem nunca se pergunta: estou vivendo dentro de mim ou fui engolido pelas exigências do que me cerca? Viver não é sobreviver ao caos, é aprender a não ser tragado por ele. E os estoicos sabiam disso como ninguém. Eles não propunham um mundo ideal, limpo, calmo. Propunham uma alma inabalável, um centro firme, um espírito que, mesmo sendo puxado em todas as direções, ainda sabia onde fincava suas raízes. Porque, para eles, o caos não era uma ameaça a ser vencida. Era um ambiente inevitável a ser compreendido. E isso muda tudo. Porque quem tenta vencer o caos cansa, mas quem aprende a habitá-lo com presença, cria força real. Essa é a verdadeira arte. Permanecer inteiro, mesmo enquanto tudo gira. Não se trata de controlar o que acontece ao seu redor. Trata-se de decidir o que você permite que entre, o que você permite que permaneça, o que você alimenta com sua atenção e o que você escolhe, deliberadamente, ignorar. Porque ignorar, aqui, não é alienação, é maturidade. É a coragem de dizer: isso não é meu, isso não me leva para onde eu quero ir, isso me desconecta de mim. O estoico, quando pressionado, não corre para se explicar. Ele observa. Quando provocado, não responde para vencer. Responde se valer a pena. Quando tudo ao redor grita, ele se ancora no silêncio. Não porque é fraco, mas porque sabe que é nesse espaço interno que mora a liberdade. A liberdade de escolher quem você vai ser, mesmo quando tudo quer que você apenas reaja. Mesmo quando o mundo tenta fazer de você mais um. Mais um que vive correndo, mais um que vive fingindo, mais um que vive cansado, mas nunca se permite parar. Você não precisa se isolar do mundo para encontrar paz. Precisa, isso sim, aprender a voltar ao seu lugar interno de firmeza. Aquele ponto que ninguém vê, mas onde todas as suas decisões nascem. Aquele ponto onde você se reconstrói mesmo depois de ter sido partido. Aquele ponto onde o caos não entra, porque não é um lugar físico, é uma consciência. E essa consciência exige treino. Todo dia, o mundo vai tentar te arrancar dela, com distrações, com medos, com promessas falsas de sucesso, com cobranças emocionais disfarçadas de afeto. Mas você tem o direito e o dever de se manter ali. Firme, profundo, claro. Você tem o direito de ser uma presença estável em meio ao barulho. O dever de não permitir que as circunstâncias definam quem você é por dentro. A arte de não ser engolido pelo próprio mundo começa quando você para de se moldar ao externo e começa a se comprometer com a sua verdade mais íntima. Não importa se os outros vão entender. Não importa se ninguém nota. O que importa é que, ao fechar os olhos, você ainda consiga se encontrar. E se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece essa verdade. Você já percebeu que viver para fora tem limite, que se moldar aos outros tem um custo, que dizer sim demais pode acabar te apagando. Então agora talvez seja a hora de tomar uma decisão silenciosa, mas definitiva, voltar para si, reassumir o próprio eixo, habitar o próprio nome e se comprometer com a única coisa que o caos nunca poderá tomar de você, a clareza de quem você escolhe ser. Se esse vídeo te ajudou a lembrar disso, não deixe essa reflexão morrer aqui. Inscreva-se, volte sempre e leve esse centro com você, porque no fim, a vida não vai desacelerar por ninguém. Mas você pode, com disciplina, com lucidez, com coragem, aprender a viver sem ser engolido.